Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos 14. Eu queria ler o versículo 7:2. 7:2. Lê para nós, Priscila. Priscila. 7:2. Viram alguns dos seus discípulos comerem pão. Marcos, capítulo 14, versículo 72. Logo o galo cantou pela Quem cantou? O galo. Muda a tradução para NA, por favor. Quem cantou? O galo. Esse galo aqui é galo? É o quê? Não entendi. 1, 2, 3. Nada de corococó. Certo? Campainha romana. Vai. Cantou pela segunda vez. Então, Quantas vezes o galo cantou? Quantas vezes o galo cantou? Tá, continua. então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Provoca alguém, diga assim: choro, sem mudança, é remorso. Arrependimento é choro que traz transformação. Nem todo mundo que chora está arrependido. Continua com a Bíblia aberta, capítulo 16. Deixa eu ver o versículo. Pode ler do versículo 1. Vamos do 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse... Segura, ele, porém, lhe disse o quê? Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. 7 com força. Mas vão e digam aos discípulos dele. Segura, digam a quem? Aos discípulos. Digam a quem? Aos discípulos. Continua. E a Pedro. Segura. Aos discípulos? Eu pergunto antes de você sentar: Pedro era discípulo, sim ou não? Sim. Por que o homem, o anjo, vai falar sobre os discípulos e vai destacar Pedro, como se ele não fosse discípulo?
Porque se fala Pedro, os discípulos, Pedro já está inserido, sim ou não? Então olha o detalhe, lê de novo 7. Você senta. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Olha para quem está do outro lado e diga assim: você pode desistir dele, mas ele não vai desistir de você. Se assente. Queridos, estamos em um dia, já quase finalizando essa série sobre Simão Pedro, da areia da dúvida à rocha da revelação. Faz alguns dias que eu não pergunto isso a vocês, e para mostrar que vocês não decoraram, mas aprenderam, qual é o significado do nome Simão? Ouvinte ou... E Pedro significa o quê? Pequeno fragmento de Pedro, um trocadilho de Petros para Pedro. Legal. Jesus o encontrou, lhe tornou um discípulo, andou com Jesus. Viveu as maiores experiências ao lado de Jesus. Ele é o único discípulo que andou sobre as águas. É o mais falante entre os discípulos. Em todos os milagres e cenas de Jesus ele aparece. Ele tem questionamentos, ele tem dúvidas, informações. Ele fala, ele não guarda o que sente, ele compartilha o que está dentro do seu coração, ele coloca para fora, sem nenhum tipo de dificuldade. Pedro. Na semana passada, falávamos um pouco acerca da saída da ceia, a oração no Getsemane, aquilo que causava prazer em Jesus, que era a oração, trazia profundo cansaço em Simão Pedro. Ele estava dormindo. Quando é surpreendido pelos soldados romanos, que colocam as mãos em Jesus, e aí, de repente aparece um herói. Ele pega a espada e tenta cortar o pescoço de um homem que esquiva e acerta a orelha. Por que ele fez isso, pastor? Porque estava dormindo na hora que deveria estar orando. Pedro está tentando resolver uma coisa na força do braço, coisa que seria resolvida facilmente na oração. Mas quando estou ausente da oração, eu deixo a carne agir, não o espírito. E de vez eu dobrar o joelho, eu pego a espada. A Bíblia diz que Jesus é preso. Em um ato covarde, dos 11 discípulos que sobraram, 10 fugiram. Judas já saiu do grupo. E a Bíblia diz que Pedro vai acompanhar Jesus de longe. Sobre isso falamos terça passada. Pedro não tem disposição para abandonar Jesus, mas também não tem disposição para segui-lo de perto. Então ele se torna morno. Eu vou falar de novo bem devagar. Simão não tem disposição para abandonar Jesus, mas também não tem disposição para segui-lo de perto. Eu não tenho disposição para seguir como devo seguir de perto, mas também não tenho disposição para soltá-lo de vez, para largá-lo. Então eu fico nesse relacionamento sem compromisso. Venho quando dá, me relaciono quando posso, sem cobrança do lado daí, eu faço o que eu posso do lado daqui, e Deus vai aceitando as esmolas que eu vou oferecendo para Ele no dia que eu posso. Porque eu só quero segui-lo de longe, nada de compromisso. Jesus, você fica aí e eu fico aqui. Quando der, a gente se encontra, ou nós nos encontramos. Quando não der, o Senhor entende, porque o Senhor é um cara legal, bonzinho, o Deus amor. Pois bem, Simão, ele vai seguindo de longe.
Por 3 vezes ele negou Jesus. Por 2 vezes o galo cantou. Quando o galo canta, nós terminamos falando sobre um olhar. Sobre um olhar. O Evangelho de Lucas vai nos relatar este olhar. O olhar de Jesus. Lá no capítulo 22, a partir do verso 60, 61, 62, está por ali. 63, Jesus vai dar uma olhada. Aquele olhar pregou a mensagem que Pedro nunca havia ouvido. Olhares que pregam, olhares que falam, olhares que transformam. O olhar de Jesus não é um olhar de acusação. O olhar de Jesus é um olhar de eu disse, eu falei. O olhar de Jesus é um olhar de quem já sabia o que iria acontecer. É como Jesus dissesse, eu te perdoei antes de você me trair. Antes do galo cantar. A minha graça já havia se revelado. Eu já havia te perdoado. Mas Simão, ele vai enfrentar um problema que a maioria de nós já enfrentamos. Pergunte qual? A dificuldade do auto-perdão. Por que Simão vai ter dificuldade de se perdoar ou de perdoar alguém? Lembra que há 3, 4 terças atrás eu falei sobre a pergunta de Simão a Jesus? Mestre, aquele negócio é uma analogia ou 70 ou 7 vezes é o tanto que eu tenho que perdoar? Jesus diz, não, 7 não, mas 70 vezes 7. Por que Simão está perguntando aquilo? Porque ele tem dificuldade de perdoar. Porque ele tem dificuldade de se perdoar. Quem tem dificuldade de se perdoar, tem dificuldade de perdoar o próximo. Por quê, pastor? Porque perdoar é doar amor em nível máximo. Então eu só posso, a palavra perdoar vem de perdonelli. Prefixo máximo, donelli, doar. Então é doar amor em nível máximo. Quando eu quero amar alguém em nível máximo, eu perdoo ela. Há uma série de mensagens que eu fiz aqui há 2 anos atrás, o tema era me perdoando para perdoar. Por quê? Porque se perdoar é doar amor em nível máximo, eu só posso doar aquilo que eu tenho. Porque a base de amor bíblica é eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Logo que eu não me amo, não amo o meu próximo. Então toda pessoa que tem dificuldade de perdoar alguém, dentro dela ela tem dificuldade de se perdoar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você começar a dar glória nesta noite. Se perdoe de coisas que Deus já te perdoou. Você achar que o teu pecado é maior do que a graça que perdoa os teus pecados, é dizer publicamente que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Porque se Jesus morreu para pagar os meus pecados, se Jesus morreu para quitar a minha dívida, se o sangue dele apaga o meu pecado, e se é através dele que eu entro no céu, porque segundo as próprias palavras dele, e o Evangelho de João 14, verso 6, ele disse, eu sou caminho, verdade e vida, e ninguém vem, não é vai, é vem, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o único acesso. Ninguém vai para o céu por merecimento, mas por graça. Ninguém vai para o céu porque é santo, todo mundo vai para o céu porque aceitou salvação nele. Então não se perdoar é como dizer para Jesus, o teu sacrifício na cruz não valeu de? Levanta a mão direita. Eu queria que você provocasse, pegasse no ombro de alguém que está perto de você. Eu vou tentar ao máximo mexer menos com você hoje, mas eu preciso que você libere essa palavra para ele. Diga, olhando dentro dos olhos dele, se perdoe do que Deus já te perdoou. Se perdoe do que Deus já te perdoou. Não importa qual é teu crime, não importa qual é teu pecado, não importa o que você fez, há recomeço em Jesus Cristo para a sua vida. Você pode ter sido a pior pessoa do mundo, ter cometido os piores pecados que um homem pode ter capacidade de cometer. O sangue de Jesus pode perdoar esse pecado. Era para você estar bem mais animado dando glória, porque nós estamos terça-feiras aqui apanhando e apanhando muito através da palavra, mas hoje a palavra é de restauração. Eu te perdoo.
É muito difícil quando eu caminho com o perdão de Jesus, mas não consigo me perdoar. É difícil quando eu não me acho digno da graça, não me considero digno de misericórdia. Para mim o que eu fiz é muito grave, eu não sou digno de perdão. Ou talvez você consiga olhar para uma pessoa e dizer para ela: o crime que essa pessoa cometeu não tem perdão. Na verdade tem. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. A diferença é as consequências. Consequências Deus não tira. Um aleluia sozinho também. Eu vou falar de novo. Consequência Deus não tira. Ele perdoa o teu pecado. Ele disse para o ladrão na cruz: ainda hoje te digo, comigo estarás no paraíso. Mas Jesus não tirou ele da cruz e disse: vai viver. Não, paga o teu crime. Existe uma coisa chamada consequência. Eu tenho uma palavra de Deus queimando no meu coração para dizer para alguém: carregue a consequência, mas não carregue a culpa. Tem alguém comigo? Eu vou de novo. Carregue a consequência, mas não carregue culpa. A culpa destrói uma pessoa. A consequência te ajuda a não errar novamente nisso. A consequência vai te ajudar a não fazer de novo. Fala ou não? Deus te perdoa, o problema é os irmãos. Então olha aí. O problema são pessoas. Quem olha torto são pessoas. Quem não aceita de volta são pessoas. O pai não tem dificuldade de receber pródigo em casa. Mas eu preciso conviver com a ideia de que alguns irmãos não vão entrar na festa porque eu estou lá. Alguém está comigo ou não? Não, eu não vim falar mal do pródigo. Eu não vim falar do irmão do pródigo hoje. Não vim falar mal. Não é isso. Nem bem nem mal. Eu estou dizendo para você que existe algo chamado consequência. Alguém te olhando torto não é demônio. Alguém não te cumprimentando não é o diabo. Alguém não querendo olhar para a tua cara não é perseguição religiosa. Pastor, a hora que o diabo está se levantando, eu vou falar o nome desse diabo. Desceu a revelação. Consequência. As consequências eu preciso carregar. Mas culpa não. A culpa ela me trava, me engessa, me impossibilita. A culpa me faz achar que eu não sou digno de recomeço, de melhora, de graça de Deus, de subir para o céu, de viver uma vida, de ser feliz. Consequência eu carrego, mas culpa não. A culpa ela destrói. A culpa tomou de conta do coração de Simão. Quem está comigo diz amém. A mesma, olha, eu quero dar 2 exemplos para vocês aqui muito sérios. Primeiro exemplo é o exemplo de Simão, que depois que o galo canta ele some. Isso aqui é madrugada da quinta para sexta. Jesus vai ser julgado no Sinédrio pela manhã. Ele vai ser mandado para Pilatos, que está na Judéia, vai subir para Herodes na Galileia, da Galileia ele vai voltar para a mão de Pilatos na Judéia. Simão desapareceu. Jesus vai receber a sentença da crucificação pela manhã, vai ser chicoteado. Às 9 horas da manhã vai passar por volta das 8 horas da manhã pela Via Dolorosa, 450 metros. Vai chegar até o lugar da crucificação chamado Gólgota, que fica fora de Jerusalém. No Gólgota ele vai receber, que ele está com patíbulo nas costas, que é a madeira da vertical, ele vai receber a madeira da horizontal, ele vai ser colocado os pregos nas suas mãos, a cruz vai ser erguida, e isso é 9 horas da manhã. Que horas que é? 9 horas. E Simão sumiu. Pedro desapareceu. Pedro some da história. Os 4 evangelistas, Marcos, Lucas,
Mateus e João, nenhum fala sobre ele. Ele sumiu. Ele desaparece. No coração dele, ele está dizendo: eu neguei a única pessoa que acreditou em mim. Os discípulos, depois que Jesus é preso, eles se espalham, porque se prendeu o pastor, as ovelhas. Jesus falou sobre isso. Quando o pastor for preso, as ovelhas vão se espalhar. Aconteceu com os discípulos, eles se espalharam. Só quem ficou ali foi o jovem João, o apóstolo mais jovem, ao lado de Maria. Os outros 10 sumiram. Judas está nutrindo o mesmo sentimento que Pedro havia no coração: culpa. Mas a culpa que destruiu um, não destruiu 2. Aqui nós temos clara evidência, pastor Lucas, de quem auto se perdoa e de quem não se perdoa. Quem não se perdoa se destrói. Quem se perdoa é restaurado. Eu vou de novo. Quem não se perdoa, auto se destrói. Judas não conseguiu lidar com a culpa. Ele não conseguia se perdoar. Então ele tentou agir. Mas ele vai agir dentro de um período em que Jesus está morto. Ah, se Judas esperasse 3 dias. Se Judas tivesse esperado mais 3 dias, tudo seria diferente. O problema é que eu quero agir na hora que eu estou sentindo. E agir na hora que eu sinto é muito perigoso. Porque quando eu tiro a razão e deixo a emoção falar, eu tomo decisões precipitadas. E eu tenho uma frase que eu digo sempre aqui: não toma decisões definitivas diante de circunstâncias temporárias. Se você não está legal, não age. Muitas pessoas perderam oportunidades na vida porque agiram quando não deveriam agir. Fizeram o que não deveriam fazer. Quantos casamentos destruídos por conta de um pico de emoção? Quantas pessoas pediram demissão no dia mau? Quantas pessoas saíram de casa depois de uma briga, em cima de uma moto ou de um carro, dá 200 na pista, bate de frente e morre? Era só ter esperado mais um pouco. Quantas pessoas depois de uma discussão vão por pontilhão e se jogam uma vida inteira pela frente, uma crise de ansiedade. Eu estou aproveitando que eu estou na sexta-feira, que eu estou no Setembro Amarelo. Depressão, histórias mal resolvidas, decisões precipitadas. Levante a mão em nome de Jesus. Eu estou sentindo autoridade nessa palavra. Levante a sua mão assim, coloque essa mão no ombro de alguém e diga para ela: não é hora de agir. Se não está bem, não age. Se não está bem, não toma decisão. Dorme, acalma, resolve depois. A sua família tem valor, seu ministério tem valor, sua casa tem valor. Não deixa, eu estou sentindo o peso da palavra, não deixa o diabo destruir aquilo que Deus te deu, aquilo que você conquistou. Sua família tem valor, sua casa tem valor, seu casamento tem valor, seus filhos têm valor. Deus está sendo muito claro em falar com alguém aqui. Não é hora de fazer nada, é hora de parar, respirar e ouvir a voz de Deus.
Isso não é para divórcio. Isso não é para morte. Isso não é para pedir demissão. Isso não é motivo para sair de casa. Isso não é motivo para se matar. Isso não é motivo para colocar corda no pescoço. Calma. O choro pode até durar uma noite inteira, mas calma. Domingo pela manhã, aleluia, a pedra vai ser removida, a esperança vai voltar. Eu senti o peso, eu senti o Espírito falar comigo aqui. Oh, aleluia. Levante uma das suas mãos, eu senti. Levante uma das suas mãos. Assim diz o Senhor, nessa terça-feira, o diabo estava pensando que ia sair vitorioso da sua casa. O diabo estava pensando que ia sair vitorioso desse casamento. O diabo estava pensando que você ia assinar papel de divórcio, que você ia sair de casa, que você ia perder tudo. Mas assim diz o Senhor, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Levante a mão, sacode alguém e diga: tem esperança. Tem esperança para sua casa. Tem esperança para sua família. Tem esperança para você. Tem esperança. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Tem alguém sentindo a presença de Jesus? Judas deixou a emoção falar mais alto, silenciou a voz do perdão, aumentou o volume para a voz da acusação, que dizia: você pecou, você não é digno, você vendeu. Judas, Judas, não precisa ser assim. Mas ele vai, pega uma corda, vai para se enforcar, diz a Bíblia, e a maioria de nós entendemos que ele morreu enforcado. Mas se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vê que ele não morreu enforcado. Você vai ver que a corda arrebentou, ele caiu do penhasco e morreu estourado por dentro. Judas agiu, Simão não. Simão se escondeu. Pastora Jéssica, a crucificação acontece no sábado. É hora de voltar para Galileia. É hora de voltar para onde? 130 quilômetros. É hora de voltar. Há um silêncio ensurdecedor. Há um silêncio. Os discípulos estão escondidos. Simão desaparecido. Poderia se soltar um cartaz: procura-se Simão. Ele não apareceu na crucificação. Ele não apareceu no julgamento. Ele subiu. Para ele, o seu apostolado não é mais válido. Para ele, ele não é mais digno. Aliás, o galo cantou: eu neguei. O que posso esperar dele? Acabou. A Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, que as Marias vão ao túmulo. A pergunta: por que, pastora Jéssica, há um sentimento aqui? Porque Jesus morreu às 3 horas da tarde na sexta. Às 18 começa o Shabbat Shalom. Então ele foi embalsamado meio rápido, meio que correndo. Então as Maria está dizendo: acabou o Shabbat Shalom no sábado às 18. Então elas esperam amanhecer o dia, passar as 4 vigílias e chega pela manhã. A preocupação delas é: vamos embalsamar o corpo, vamos dar para ele
cuidar do corpo. Vamos cuidar do corpo como o corpo merece. Olha Deus levantando as mulheres para cuidar do corpo. Lucas, porque quando os homens não se levantam para cuidar, Deus levanta mulheres, mas o corpo fica cuidado. Alguém tem que se preocupar com o corpo. Elas estão dizendo, vamos embalsamar o corpo. Preocupação. Eu falo isso toda ceia, mas eu vou falar de novo. Preocupação, a pedra é pesada. Como é que remove essa pedra? A preocupação que levaram elas até lá, quando chegou lá, elas perceberam que isso não era mais problema. Por quê? Porque a pedra já estava removida. Pasme, a pedra não está removida de fora para dentro. A pedra está removida de dentro para fora. Não é quem está fora que removeu a pedra. Era quem estava dentro que removeu ela. Mas a Bíblia diz que havia um anjo. E ele perguntou às Marias: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já... Aqui que pega, vem comigo. Aí ele vai dizer assim, ó, vai. Pode olhar o lugar onde está colocado. Verso 7. Mas agora vocês vão e diga aos discípulos e a Pedro. Pastor, por que esse detalhe? Agora eu te explico. Porque Pedro não se considerava mais discípulo. Pedro não se considerava mais da escola apostólica, porque ele negou. Ele disse, eu não sou mais. O meu apostolado foi rompido quando eu neguei. Na cabeça de Simão, ele está excluído. Na cabeça de Simão, ele não é digno. Mas o anjo está dizendo, vai e avisa aos discípulos. Mas tem um detalhe, avisa também a Pedro. Avisa o quê? Que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Avisa para Simão que ele vai lá na 130 quilômetros de distância. A notícia é essa. Avisa que ele vai. Avisa para os 10 e avisa para Simão. Seja específico. Eu imagino as Marias chegando e dizendo, ele ressuscitou. E ele mandou dar um recado para os discípulos. Aí ela olha no canto e diz, e você também, Pedro? Eu vou de novo. Ela olhou e disse, eu trouxe um recado para os discípulos. Para você também, Pedro. Ele foi característico, ele disse, os discípulos e Pedro. Avisa para eles que eu vou adiante, na frente. Ele não está dizendo eu vou depois, ele disse eu vou adiante. Eu vou de novo. Ele não disse eu vou depois, ele disse eu vou na frente. Eu vou pela segunda vez para você dar glória. Ele está dizendo eu não vou atrás, eu vou na frente. Avisa que eu vou adiante. E lá vocês verão, como ele disse. O Evangelho de João, capítulo de número 20, conta essa história. Marcos termina a narrativa, mas a continuação está em João. A Bíblia diz que quando as Marias diz isso, tinha 2 discípulos, João 20, e Pedro. Repita comigo, João, discípulo mais novo. Pedro, discípulo mais velho. A Bíblia diz que os 2 saíram correndo juntos, para ir no túmulo. Os 2 correndo. Aí a Bíblia diz que o discípulo mais novo correu mais rápido. Eu gosto de João. João está falando dele. Olha o detalhe que João dá. Nós estávamos correndo junto, mas o outro discípulo correu mais depressa. Eu amo João. Cara, eu ando apaixonado. Eu vou fazer uma série sobre João. Eu estou apaixonado por João. E correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro. Aqui que está o segredo, olha o 5. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou.
Porque quando ele chega primeiro, pastora Giovana, ele para, ele trava na porta. O jovem João não consegue entrar. Pergunta por quê? Não, me pergunta mais forte por quê? Porque João foi o único que viu Jesus martirizado. João é o único que tem a imagem de como ele ficou. Ele não ficou bonito. Quando Isaías 53 diz que não havia beleza nem formosura, não era porque Jesus era feio. Isaías está falando ali de como ele ficaria na crucificação. Coroa de espinhos, cravo nas mãos, o seu rosto está transfigurado. Quando João chega, ele para, ele não entra, mas ele vê os lençóis. Eu não sei se é falta de maturidade, mas ele empaca. Porque não é sobre chegar primeiro, é sobre ter a capacidade de entrar. Tem alguém aqui? Está comigo, Lucas? Não é sobre quem chega primeiro e para na porta, é sobre quem chega depois com maturidade, mas entra. Levante a mão, por favor, eu senti o peso. Levante a mão, joga no ombro de alguém e diga: não é sobre chegar primeiro, é sobre entrar, é sobre entrar. Você pode não ser o primeiro a chegar, mas você vai entrar. Entrar. Tem muita gente chegando na frente, mas parando na porta. Eu vou de novo. Tem muita gente correndo mais rápido, mas quando chega na porta, não entra. Quantas pessoas com 20 anos de crente, 100 anos de crente, congregou com os dinossauros, deu a bênção para Metusalém e nunca entrou. 150 anos de crente nunca sentiu, não tem experiência, não conhece, oh meu Deus, não viveram a experiência da ressurreição, pararam na porta. Mas é para alguém dar glória. Verso 6, verso 6, Simão Pedro seguindo, chegou depois, e aí pastor, e entrou no túmulo. Levante as suas, eu estou sentindo peso. O espírito de profecia está dizendo ao meu espírito, e eu quero profetizar de olhos abertos, para ver quem pega a palavra profética. Assim diz o Senhor: esse ano ainda você vai entrar onde nunca você entrou. Vai entrar. Levante a mão direita, joga no ombro de alguém, sacode ele e diga: eu não vou ficar na porta, eu vou entrar. Eu não vou ficar na porta do evangelho, eu não vou ficar na porta da mediocridade, eu não vou ficar na porta da santidade, eu não vou ficar na porta do túmulo, eu não vou ficar no túmulo, na porta do céu, eu vou entrar. Só quem vai entrar, só quem vai entrar, só. Provoca alguém e diga assim: eu posso até chegar depois, mas eu vou entrar. Pastor, você está dizendo que então o que importa não é chegar primeiro. O que importa é... Que vontade de falar, mas não tem tempo. Ele entra. Olha o texto. Ele também viu os lençóis. O que o texto está dizendo é que ele viu o que João viu, mas ele queria ver além.
Porque existem pessoas que se sentem satisfeitas e realizadas quando vê os lençóis da porta. Mas tem pessoas que dizem: eu vou entrar. O que Pedro está dizendo é: eu não quero ficar contando a experiência que João contou para mim. Eu quero viver experiência que nunca ninguém viveu. Eu vou entrar. Chega de um evangelho teórico. Chega de um evangelho do que me contaram. Estou sentindo, olha, duas mãos lá no fundo. Chega de um evangelho do que meu pai me contou, do que meu avô me contou, do que tataravô me contou, porque Daniel Berg, eu sei lá quem. Chega de experiência que foi contada. Jesus está dizendo: hoje, no dia 9 de setembro, se você quiser, entra, a porta está aberta. Você vai contar as suas experiências. Ele chegou até o nível que João chegou, mas ele vai passar. Verso 7, ele entra. Eu vou ter que me atentar a isso aqui. Pastor João Daniel, os lençóis que estavam sobre a cabeça de Jesus e os lençóis que enrolaram no lugar à parte, porque quem ressuscitou não ressuscitou correndo. Ele ressuscitou, arrumou a cama, dobrou os lençóis e o lenço, Caleb, que ele ganhava quando formava a idade adulta, no Bar Mitzvah, era um lenço que ele levava a sua vida inteira. E o lenço servia para quando um jovem judeu se apaixonasse por uma jovem judia, que quando ele se apaixonava por ela, ele marcava uma ceia na casa dela com os pais. Ele descia, ia na casa dela para conversar com os pais, para casar com ela. Ela cozinhava para ele, porque se ela não cozinhasse, ela não podia casar. Cultura judaica. Ela tinha que ganhar pela barriga, literalmente. Ele sentava na mesa com os pais e com a noiva servia e ele comia. Aquela comida tinha que lhe agradar, porque ele sabia que era aquilo que ele comeria todos os dias. Ela caprichava e ele tinha que gostar da comida. Gostando, ele negociava com os pais da noiva, se retirava da mesa, pedia licença a ela e se dirigia ao seu quarto. Quando ele chegava no quarto, ele abria o porta sozinho, ele abria a porta do quarto dela e sentia o cheiro do quarto. Porque o cheiro do quarto tinha que agradar o noivo. Porque o cheiro do quarto dela seria o futuro cheiro da casa dele. Não podia ter cheiro de morto lá dentro. Não podia ter cheiro de morte lá dentro. Não poderia parecer que tinha alguém morrido 3 dias lá dentro. O cheiro tinha que ser agradável. Segundo ele, ia ver a organização do quarto. O quarto tinha que estar organizado, porque se o quarto fosse bagunçado, a casa dele também seria bagunçada. Na linguagem de hoje, ele abriria o guarda-roupa. Tem irmã dizendo: sangue de Jesus, que livramento. Já pensou eu sendo judia? Aí que eu ia morrer solteira mesmo. Estou falando de cultura judaica, dobre atenção. Quando o jovem se interessou pelo cheiro, se interessou pelo paladar, se interessou pela organização, ele pegava o seu lenço, dobrava o lenço, colocava no quarto dela e se retirava.
pedia licença a ela e aos pais e ia embora. Quando ele saía, ela voltava correndo e entrava no quarto, desesperada, procurando o lenço dele. Porque se ela encontrasse o lenço, significava que ela estava noiva. Porque se ele deixou o lenço, o lenço é a aliança de compromisso. Se ele deixa o lenço, ele vai voltar para casar com ela. Se ele não encontra o lenço, se ela não encontra, ela diz aos pais: eu não sei o que houve, eu o perdi na minha organização, no cheiro da casa, na comida que eu ofereci, alguma coisa não agradou ele. Eu não encontrei o seu lenço, e se eu não encontrei o lenço, não tem casamento. Se eu não encontrei o lenço, ele não volta. Se eu não encontrei o lenço, não preciso esperar por ele. Se eu não encontrei o lenço, ele nunca vai voltar de volta. Mas se o lenço ficar, ela vem do quarto correndo com o lenço na mão e diz: mãe, pai, ele deixou o lenço. Agora eu preciso fazer minha parte. Diga qual? Eu preciso preparar o enxoval, o vestido e a lamparina. E ele vai preparar a casa. E quando ele volta, quando a casa estiver pronta. Porque na cultura judaica, Ricardo, um homem pode ser um grande empresário, mas ele tem que construir a casa que ele vai casar. Tem que ter as mãos do noivo, a marca do noivo. Então o noivo vai, prepara a casa. A noiva fica, prepara o vestido, o enxoval e a lamparina. Quando ele volta? Quando a casa estiver pronta. E quando ficar pronta? Eu não sei. Mas já que eu não sei que dia que ele volta, eu espero ele todos os dias. Eu vou de novo. Se eu não sei que dia que ele volta, eu espero ele todos. Pastor, não peguei. Eu vou tentar só uma vez. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou, preparai-vos lugar. Depois de pronto, eu voltarei novamente, pegarei vocês, levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse aos discípulos: eu vou preparar, e quando estiver pronto, eu volto. Evangelho de João, capítulo 20. João parou na porta, verso 6. Verso 7, Simão entra. Quando Simão entra, Simão vai aonde está os lençóis. Ele vira os lençóis, e onde estava o travesseiro, onde era colocada a cama, ele encontrou o lenço dobrado. O lenço dobrado. Verso 8. Então outro discípulo que havia chegado no primeiro túmulo também entrou e viu e creu. Verso 9. Para alguém da glória: pois ainda não tinha correspondido a escritura que era necessário ele ressuscitar entre os mortos. Pastor, eu não peguei. Simão entrou não procurando Jesus. Simão entrou procurando Wesley. Jesus não está procurando. Simão não está procurando Jesus. Simão está procurando o lenço. Quando ele acha o lenço, ele diz: eu neguei, o galo cantou. Mas se ele deixou o lenço, ele vai voltar. Levante as suas mãos aos céus.
Não, uma é pouca. Levanta as tuas, coloca no ombro das tuas pessoas, sacode ela e diga assim: o lenço foi encontrado. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Me chamem de louco. Digam que eu sou ultrapassado. Digam que não acreditam. Mas enquanto eu ler que o lenço ficou, eu tenho uma certeza. Qual é, pastor? Mais cedo ou mais tarde, ainda pode ser hoje. Ainda pode ser hoje. Ele vai voltar. Só quem crê que ele vai voltar, levanta as tuas mãos aos céus. Por 30 segundos, por favor. Enche esse lugar de glória, vai. Se você não crê, eu conheço, pastor, essa história. Meu bisavô contava para o meu avô. Meu avô contava para o meu pai. Meu pai contou para mim. Eu estou contando para os meus filhos. E nada de Jesus voltar. Eu vim abrir a Bíblia hoje e dizer para você: Ele vai voltar. Quando? Posso falar quando, sim ou não? Vou te contar quando. Pastor, a Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem. Eu vou te contar quando. Estou te provocando. Pastor, que dia Jesus vai voltar? Te conto agora, dobra atenção. Eu tenho duas certezas. Primeiro, Ele não voltou ontem. Então ontem Ele não volta. É garantido, dizer. Certeza que eu tenho, ontem Ele não volta. Segunda certeza que eu tenho, amanhã Ele não volta. Pergunta por quê? Porque ninguém vive um amanhã. Quando o relógio bate meia-noite, não é amanhã, é hoje de novo. Então, se Ele não volta ontem, se Ele não voltou ontem e não volta amanhã, Ele volta quando? Tem alguém comigo? Quando Ele volta, possa ser que antes que esse relógio bata 9:30 da noite, um som como trombeta toque no céu, e lá de cima Ele comece a dizer: Jéssica, sobe, Gabriela, sobe, Priscila, sobe, Márcia, sobe, Otávio, sobe, igreja, sobe. Só quem vai, só quem vai, por favor, dá o seu. Que dia que Ele volta? Agora devagar, provoca alguém e diga assim: você está correndo risco de ficar. Eu vou falar igual o votuporanguense, e o trem vai ficar feio para quem ficar.
Alguém disse, acha? E depois que a trombeta tocar, a porta vai fechar. Posso falar ou não? Que vontade de falar um negócio aqui, pastor. Éder, que vontade de chegar aqui, ó. Eu senti o gosto. Fala ou não? O inferno vai estar lotado de gente que deixou para amanhã. Ó, amanhã eu melhoro, amanhã eu transformo, amanhã eu mudo. Eu vou trair a última vez, amanhã nunca. Esse é o problema. Sansão só perdeu o cabelo porque deixou para outro dia. Esse é o grande problema. Eu sempre acho que tem uma amanhã. Mas Jesus está dando um grito para alguém aqui hoje. Eu estou voltando e eu volto. Você está deixando para amanhã o quê? Eu vou só curtir mais um pouco minha vida amanhã. Não, é a última semana. Eu vou curtir agora. Eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Aí depois eu vou para a igreja. Jesus volta hoje. E você está fazendo plano para amanhã. Pastor, essa história é antiga. Tem 2000 anos que ele foi. Você está contando errado. Pastor, não peguei. A Bíblia diz que 1000 anos no céu, 1000 anos na terra é como um dia no céu. Pastor, não entendi. Por essa conta Jesus chegou no céu ontem de ontem. Ninguém fala nada comigo. Nada. Silêncio total. Ele chegou ontem de ontem, está dando um beijo no pai e está dizendo, estou indo buscar aquela que ficou com meu lenço, a minha. Se coloque sobre os pés, eu terminei. Provoca alguém. Diga assim, não importa como você viveu a sua vida até hoje. Jesus está te chamando para um novo tempo, uma nova história e uma nova vida. Olha nos meus olhos verdes, pastor. Esse negócio da trombeta tocar, Jesus voltar, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Prazer. Aqui você vai ouvir. Essa igreja acredita que Jesus vai voltar. E ele vai voltar para buscar os salvos. Quem são esses, pastor? Aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, e aqueles que não aceitaram vão ficar e vão sofrer e serão lançados no inferno juntamente com seus demônios. Pastor, eu não acredito nesse Deus mau que o Senhor está falando. Deus não é mau, Ele é bom. O inferno não é porque Ele é mau. O inferno é para quem Ele rejeitou como Salvador. Na verdade Ele é bom. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Fala ou não? Ninguém se salva por obras. Ninguém é bom, todo mundo é ruim. E o pior que tem aqui hoje sou eu. Para você ganhar de mim, você vai ter que se esforçar muito. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Ele fez. Eu posso morrer como herói, entrando dentro de uma casa, pegando fogo para salvar uma criança. Se eu morrer sem Cristo, eu vou para o inferno. Pastor, por quê? Porque não é obra que se salva, é reconhecimento. Evangelho de João capítulo 1 verso 11 e 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não quiseram. Verso 12, para você dar glória. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Os que creem, só é filho de Deus. Quem recebe Jesus como Salvador da sua vida. Se a trombeta tocar e o teu nome não tiver escrito no livro da vida, você não verá a Deus. Fecha os teus olhos. Canta alguma coisa sobre o céu, pelo amor de Deus. Não era um sonho
Era o quê? Era realidade. O que João viu? João viu a cidade santa. Quem vai para lá? Para os crentes sendo preparada. Só quem vai para lá levanta as mãos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Essa igreja fala ainda sobre o céu. João viu. João viu. O que ele viu, Fernanda? Milhares e milhares de anjos. Só quem vai ver canta junto. Que voavam ao redor do trono. Isso aqui me lembra da minha mocidade. Que voavam ao redor do trono. Que voavam ao redor do trono de Deus. Por favor, só quem quer ver, diga. João viu os 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais. Quem estava lá? O semelhante ao Filho do Homem. Quem era? Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Isso não é sonho. Isso está esperando você. Diga. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa. Para quem? Para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça O quê? o que o Espírito diz às igrejas. Diga Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Provoca alguém e diga assim: se Jesus voltar, eu vou subir. E você? Ei, ei, ei. Se Jesus voltar agora, Lucas, essa igreja vai ficar vazia. E aqueles que não aceitaram Jesus, Pastor Mike, vão vir correndo aqui, porque sabe que hoje é terça e hoje aqui tem culto da palavra. Eles vão ver os carros lotados na rua, vai dizer culto da palavra. Quando eles entrarem aqui, você não vai mais estar aqui. Os jovens não vão mais estar aqui. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que ali muito sofreu. Alguém vai? Aquele povo era o povo. Cadê a igreja? Diga! Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Diga! Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: O quê? aquele povo foi embora pra Sião. Tem que ir embora, né? Só quem vai subir, deixa eu ver. Eu tenho 2 minutos para a gente ir embora. Eu amo pregar no culto da palavra. Só quem estava aqui, só quem estava prestando atenção no culto vai entender nisso agora. Provoca alguém e diga assim: pode se alegrar. O lenço foi encontrado.
Mas o galo cantou, mas o lenço foi encontrado. Mas eu neguei, mas o lenço foi encontrado. Mas eu menti, mas o lenço foi encontrado. Mas eu forniquei, mas o lenço foi encontrado. Mas eu desviei, mas o lenço foi encontrado. Ainda dá tempo. Terça-feira que vem eu termino.